plenário do Supremo iniciou o julgamento de 3 ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância. Repórter Carla Lucena acompanhou e traz os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. O que você nos conta da sessão de hoje? Olá, William. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Pois é, iniciou hoje, então, o julgamento dessas ações aí muito importante para o país. Hoje, as atenções estão voltadas aqui para o Supremo Tribunal Federal. Iniciamos hoje o julgamento das ações e, como o ministro Dias Toffoli anunciou ontem, no fim da sessão, hoje teríamos apenas as sustentações orais. Então, começamos hoje com as sustentações orais dos requerentes dessas ações. Foram 6 advogados que falaram pelos requerentes. Em seguida, também tivemos a fala dos chamados amigos da corte, que são aí entidades que são admitidas para falarem e contribuírem para o julgamento. Bom, a grande questão em discussão no plenário é a partir de quando uma pessoa é condenada, ela pode ser presa. Desde 2016, o Supremo entende que essa prisão pode acontecer já depois da confirmação em segunda instância. E desde então é assim que tem sido em todo o país. Bom, a partir daí então que chegaram essas ações aqui ao Supremo, que pedem justamente para rever essa posição do STF, dizendo que essas pessoas não poderiam ser presas aí nesse momento após a confirmação da segunda instância e já assim depois de julgado todos os recursos. Isso porque quando essa condenação é confirmada na segunda instância, a pessoa ela pode entrar com outros recursos no Superior Tribunal de Justiça, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal. Hoje, então, começamos com as sustentações orais. Vamos ver na reportagem. Logo no início da sessão, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, disse que o julgamento das ações envolvendo a discussão sobre prisão após condenação em segunda instância não se trata de nenhum caso específico e que o STF vai atuar como sempre fez, defendendo a Constituição. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se refere a nenhuma situação particular. O objetivo é, dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de motu próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio fez a leitura do histórico das ações desde quando elas chegaram ao Supremo. Não posso me furtar à feitura de um relatório circunstanciado ante a importância ímpar da matéria, porque em jogo, para mim, a ordem jurídica. Após o relatório, 6 advogados falaram em nome dos partidos Comunista do Brasil e Ecológico Nacional, atual Patriota e da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles defenderam que a Constituição não permite que um condenado seja preso antes de esgotado todos os recursos na Justiça. Precisamos que haja uma decisão, um marco regulatório a estabelecer, uma segurança jurídica. É isso que sempre o partido buscou possibilitar com esse debate que se ampliou e, graças a Deus, com a participação de uma parte importante da sociedade brasileira. Entende a Ordem dos Advogados do Brasil que, em nome da força normativa da Constituição, em nome da afirmação histórica das garantias individuais, a ação declaratória número 44 deve ser julgada procedente. Há que se respeitar a Constituição. E a expressão trânsito julgado não foi colocada lá por acaso, senhor presidente. Ela tem uma lógica sistêmica, ela tem uma lógica axiológica. Essa lógica é que esta Constituição cidadã garante, acima de tudo e de todos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Bom, e exatamente isso, olha só, a gente está falando aí das sustentações orais, elas não foram finalizadas hoje, a expectativa era que tivesse sim sido finalizado hoje, mas não foi possível, isso porque é um julgamento importante, foram sim admitidos aí vários advogados para contribuírem
2 amigos da corte que falariam na sessão de hoje ficaram para falar na próxima quarta-feira, no julgamento que começa às 9h30 da manhã. Então, semana que vem a gente tem essas 2 sustentações orais e depois as manifestações da Procuradoria-Geral da República e também da Advocacia-Geral da União. E a partir daí, então, que se iniciará o voto dos ministros, primeiro com o relator, o ministro Marco Aurélio. Agora, no finalzinho da sessão, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, inclusive fez um elogio ao relatório circunstanciado, inclusive que o ministro Marco Aurélio fez referência aí na matéria, elogiando esse relatório. E também, um pouquinho antes da sessão, ele disse que como hoje os olhares estavam voltados aqui para a corte, era necessário apresentar um balanço do trabalho. Ele disse que neste ano já foram realizadas 63 ações presenciais aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal e 247 casos foram julgados. Além da sessão presencial, o ministro também abordou aí os julgamentos no plenário virtual, passando aí dos mais de 2.600 processos julgados no plenário virtual. Juntando os julgamentos do plenário e das 2 turmas do STF, tanto no virtual como no presencial, o Supremo já julgou este ano mais de 13.000 processos. Vamos ver o que disse o ministro. Esta Suprema Corte, nos seus 3 colegiados, o plenário maior com 11 ministros e nas 2 turmas compostas por 5 ministros, julgou, até a data de ontem, 13.435 feitos. Volto a dizer, que mostrem uma Suprema Corte em qualquer país do mundo que julgue mais do que esta Suprema Corte.